versículo 1 ao versículo de número 5, logo após o versículo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5 e logo após o versículo 14. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um monte alto, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras ao derredor. Eu quero falar nessa manhã sobre conduzidos pelo Espírito. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, o Evangelho lucano, o primeiro tratado dele para Teófilo, saber que Lucas também é o autor do livro do Espírito Santo, que é o segundo tratado dele para Teófilo, um companheiro na fé, um amigo no reino. Mas Lucas, o médico amado, nunca teve a experiência de andar com Jesus, de deitar a sua cabeça no peito dele, como João, de sentar na mesa na última ceia como João 13, como Judas, que mesmo vendo os milagres que ele operava, ouvindo as ministrações e os ensinos que ele trazia, traiu Jesus por 30 moedas. Mas Lucas andou com Paulo, o segundo maior missionário da história da igreja, o maior plantador de igreja do Novo Testamento, e é Lucas que detalhadamente vai mostrar o momento do batismo e a aparição de Jesus no cenário do Jordão. O que é lindo é que o próprio Lucas vai mostrar que havia uma promessa para a vida de Zacarias e Isabel. Sua mulher era estéril e não tinha nenhuma probabilidade de gerar, dela conceber um filho. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 1 que Gabriel desce, olha para Zacarias e vai dar a seguinte palavra: eu sou da parte do Senhor. A tua mulher que era estéril não é mais estéril, pois está no ventre dela um menino, e este será grande. Ele tem identidade, o nome dele é João o Batista. Ele tem propósito, ele vai ser cheio do fogo do Espírito Santo. Gabriel, logo após sair da presença de Zacarias, ele vai até a presença de uma moça virgem, pura, de 13 a 15 anos de idade aproximadamente. A Bíblia diz que ele já chega quebrando todos os protocolos e paradigmas da vida de Maria, e ele já chega dizendo: mulher agraciada, dentro do teu ventre estará sendo gerado e este será grande. É por isso que João, no seu evangelho, em cada capítulo ele vem narrando quem ele é. Diferente de Lucas, João vai mostrar no capítulo 1 que ele é o verbo vivo que desceu do céu. No capítulo 2, João vai dizer que ele é o bom vinho na festa em Caná da Galileia. No capítulo 3, João vai dizer que ele é o mestre para Nicodemos. Capítulo 4, João vai dizer que ele é a água da vida para a mulher samaritana. Quem é esse? Ele é aquele do capítulo 5 de João, que é médico por excelência. Quem é esse? Esse é aquele do capítulo 6 de João, que ele é o pão vivo que desceu do céu e alimenta a nossa alma. Quem é esse? Esse que vai ser gerado no teu ventre é aquele de João capítulo 7, ele é profeta na Galileia. Em João capítulo 8, ele é a porta da graça e da esperança. No capítulo 9, João vai dizer que ele é o oftalmologista que traz vista para o cego em meio à morte. Capítulo 10, João vai dizer que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 11, ele é ressurreição, mas também ele é a vida para Lázaro. João capítulo de número 12, quem ele é, Gabriel? Ele é simplesmente aquele que é o amor verdadeiro. Capítulo 13, ele é a luz do mundo. Capítulo 14, ele é caminho, verdade e vida.
Capítulo 15, ele é a videira verdadeira. Capítulo 16, ele é o inocente crucificado. Capítulo 18, ele é considerado rei dos judeus. Capítulo 18, ele é aquele que padece pelos nossos pecados. Capítulo 19, 20 e 21, ele é aquele que a morte não o segurou. Ele é aquele que o lacre romano não segurou, mas que no terceiro dia, Paulo diz: onde está a morte o teu agrilhão? Onde está inferno a tua vitória? É este que vai ser gerado no teu ventre. Este será grande. E é este Jesus aqui, que está no ventre da moça virgem pura, gerado pelo Espírito, pela atuação do Espírito no ventre dela, improvável. O que é lindo é que Gabriel olha para ela e vai dizer aquilo que está escrito em Lucas 1,37: porque para Deus nada é impossível. Ele é Deus que ama trabalhar na ótica da impossibilidade humana. Enquanto Maria, apreensiva e com a sua mente turbada pelas palavras que ela ouviu do anjo, ela vai resolver, Lucas capítulo de número 2 ao capítulo de número 1, ela vai resolver subir aonde a sua prima Isabel morava. O que é lindo é que Isabel habitava nas partes altas, mas carregava no ventre alguém que viria de baixo. Maria, pelo contrário, ela habitava na parte baixa, mas carregava no ventre alguém que viria de cima. O que é extraordinário aqui é que agora Maria sobe e vai acontecer algo extraordinário. O que é lindo é que quando Maria chega nas aldeias, na saudação de Isabel, a Bíblia diz e a história revela, alguns eruditos vão comprovar, vão retratar, vão revelar que há um avivamento acontecendo no ventre de Isabel e de Maria. Não só no ventre, mas a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito, Maria também foi cheia do Espírito. E agora o ventre da Isabel é movido pela presença, e o de Maria também é tomado por essa presença. 6 meses primeiro, João Batista nasce. Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante, o texto começa dizendo: e apareceu João o Batista, pregando com graça, intrepidez. E a pregação de João Batista era essa: arrependei-vos, porque chegado o reino de Deus. Eu, João, só batizo com água para o arrependimento, mas após mim, depois de mim, estará vindo alguém maior do que eu. Eu nasci primeiro, mas ele já existia antes de mim. Quando João está batizando no Jordão, a Bíblia diz que dentro das águas, Mateus capítulo 3, João resolve parar o batismo. Enquanto João pregava para 2 tipos de grupo, primeiro para o povo que precisava se arrepender, ele traz a segunda mensagem para os fariseus e saduceus, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir pois frutos dignos de arrependimento. Um machado já está posto às suas raízes das árvores, e toda árvore que não servir para nada só serve para ser cortada e lançada no fogo. É João quem prega. E agora João para o batismo dentro das águas do Jordão. Por quê? Porque João, Isaías diz: tu és a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João foi simplesmente uma formiguinha para preparar o trajeto para o leão da tribo de Judá chegar. João prega, a multidão é tomada pelas palavras que ele prega, ao ponto que João resolve parar o batismo, porque ele sentiu um fogo dentro da água. Não tem lógica sentir fogo dentro da água. O que é maior do que o fogo é a água, mas há uma chama do Espírito que queima dentro do coração de João, ao ponto que João resolve parar o batismo. E eu acredito que enquanto João está pregando, arrependei-vos, está o Nazareno na fila, ouvindo João pregar. E deixa eu abrir um parêntese: o fato de João chegar primeiro e o fato de Jesus aparecer depois, não vai haver competição entre João e Jesus. João tem a sã consciência que ele prega, que ele é grande, mas tem alguém maior que ele. João me ensina que no reino o segredo não é quem chega primeiro, o segredo é quem permanece. É por isso que Deus disse a Moisés: sobe no monte, vai ver a terra de longe, mas não vai entrar.
quem vai ficar no meu lugar? Aí aparece logo após a morte de Moisés um moço que chamava Oséias, mas que Deus muda para Josué. Josué, seu nome significa aquele que salva, ou o Salvador. Quando Josué ouve a voz de Deus em Josué 1, versículo 1, Deus diz: Josué, meu servo Moisés morreu. O que Deus quer nos ensinar? É que não há ninguém maior e ninguém melhor. Porque para todo Moisés que vai, tem sempre um Josué que fica. João Batista tem a sã consciência. João 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem sabe alguém olhava e dizia: tu prega mais, João, tu sabe mais, João. Quem sabe João abria a boca e dizia: não, eu até prego, mas sem ele eu não prego nada. Eu até falo, mas sem ele eu não falo nada. Quem sabe da minha simples e rasa conjectura, enquanto João está parando o batismo, João sente a presença. Quem sabe ele poderia tomar a voz e dizer: eu estou sentindo uma graça que eu senti há 30 anos aproximadamente no ventre da minha mãe Isabel. E parece que aquela mesma presença, que aquela mesma glória, que aquela mesma graça que tomou o ventre dela e me moveu, acaba de pisar no Jordão. Há uma iluminação de Deus na mente de João, ao ponto que João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João anuncia, João olha para ele e diz: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim pedindo para que eu te batize. Olha a humildade de João. E Jesus não parou de ouvi-lo porque ele é um simples profeta. Jesus, mesmo sendo o Messias, o Salvador da história da humanidade, ele não mediu esforço para sentar. É por isso que o pastor Billy Graham diz que quem não está apto para sentar e aprender, também não está apto para se levantar e ensinar. Antes de pregar, a gente senta para aprender. Antes de falar, a gente senta para ouvir. Depois é que levanta, depois é que fala, depois é que prega. João pregava e Jesus ouvia. Mas agora Jesus se levanta e João olha para ele e diz: eu careço ser batizado por ti. Olha a humildade de João Batista, ao ponto que agora Jesus olha para ele e diz: não, para que se cumpra todas as escrituras, para que se cumpra a palavra, eu careço ser batizado. Aquilo, pastor Edmilson, que estava sendo preso há mais de 430 anos aproximadamente, logo após o Espírito Santo ser retirado da terra, Gênesis 6, o próprio Deus disse: o meu Espírito não contenderá mais com os homens. A Bíblia é clara em dizer que quando Adão e Eva pecam no jardim, o céu fechou-se, Deus não descia, porque a Bíblia diz que na virada do dia Deus descia no Éden. O ambiente era abalado, ao ponto que ele conversava com o homem no Éden. Mas agora, a última vez que vai se ouvir a voz de Deus no jardim é: Adão, Adão, aonde tu estás? Perceba que veio Noé, mas Noé não poderia abrir o céu. Veio Abraão, mas Abraão não poderia abrir o céu. Veio Isaac, mas Isaac não poderia abrir o céu. Veio Jacó, mas Jacó não poderia abrir o céu. Veio as 12 tribos de Israel, mas nenhum deles conseguiu abrir o céu. Veio os juízes, Sansão, mas Sansão não poderia abrir o céu. Veio Samuel, gerado no ventre de Ana, mas nem Samuel poderia abrir o céu. Veio Josué, mas Josué não poderia abrir o céu. Veio o velho Moisés, mas Moisés também não poderia abrir o céu. Veio Otiniel, veio Baraque, veio Débora, mas nenhum deles conseguiu abrir o céu. Veio Ezequiel, mas não poderia abrir o céu. Veio Jeremias, e Jeremias também não poderia abrir o céu. Veio Jonas, mas Jonas não poderia abrir o céu. Veio Daniel, mas Daniel não poderia abrir o céu. Veio Abacuque, Sofonias, Malaquias, Ageu, Amós, mas nenhum deles conseguiu abrir o céu. Mas quando João está pregando, o pastor Edmilson, a Bíblia diz que ele diz: o Cordeiro de Deus acaba de pisar no Jordão. Quando o Cordeiro pisa no Jordão, é emergido nas águas do Jordão. 3 coisas que foi perdida por Adão e Eva no jardim, acaba de acontecer no Éden agora.
Porque aonde Jesus está, milagres têm que acontecer. Eu repito, aonde Jesus chega, aquilo que está trancado tem que se abrir. O que está torto tem que se endireitar. Aquilo que está fora do lugar tem que ser encaixado no devido lugar. Eu tenho uma palavra já para você que está me assistindo do outro lado. Aquilo que está desconcertado, Deus te trouxe nessa live para você ouvir, que vai ter conserto nesta manhã. Aquilo que está fora do seu devido lugar, Jesus está chegando no teu Jordão para consertar o que estava desconcertado. Eu repito, aquilo que para você não tem mais probabilidade e esperança, Jesus está chegando no teu Jordão para trazer a esperança. Ainda que a casa esteja uma bagunça, ainda que não tenha mais a organização no ambiente, o dono da casa está chegando no teu Jordão. Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. Quando Jesus pisa nas águas do Jordão, é emergido, a Bíblia diz que 3 coisas acontecem. Porque aonde Jesus está, tem que haver alguma coisa acontecendo no lugar. Jesus chegou onde estava o sepulcro de Lázaro. João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. Mas quando ele chora, Maria se prostra no versículo 32. Ele diz: Lázaro, venha para fora. Eu lembro quando Jesus chegou onde estava uma grande multidão vindo de lá para cá, e Jesus daqui para lá com outra multidão. A multidão da morte vinha se despedindo, mas a multidão que tinha Jesus tinha vida, tinha graça, tinha esperança, tinha promessa. Jesus não só olha para o menino, ele toca no caixão, toca no menino e diz: levanta-te. Porque aonde Jesus está, as coisas têm que estar no seu devido lugar. Recebe essa palavra de Deus aqui. Hoje Jesus está chegando no teu Jordão para colocar as coisas no devido lugar. Quando Jesus chega no Jordão, pastor Edmilson, o céu abriu, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba pousa sobre ele. E agora, depois de 430 anos, a voz vai ecoar. Porque antes ele falava por símbolo, por profeta, mas agora não. Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu enviei para salvar a humanidade. Quando João sai, a Bíblia diz, versículo 1 do capítulo 4 de Lucas: e Jesus, olha o que Lucas já começa detalhando aqui. Jesus é detalhado desde a parte A do versículo 1 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Ele diz: e Jesus? Que Jesus? Aquele que andou sobre as águas. Que Jesus? Aquele que colocou a orelha do soldado no lugar. Que Jesus? Aquele que foi traído por Judas. Que Jesus? Aquele que fez o morto voltar à vida, que com um simples lodo fez o cego voltar a enxergar. Que Jesus? Aquele que olhou para Bartimeu e disse: vê, a tua fé te curou. Que Jesus? Aquele que olhou para o paralítico há 38 anos no tanque, contando a história que ninguém lhe lançava, o anjo descia. Jesus olha e diz: não precisa de anjo, nem de tanque. Pega a tua cama, vai para a tua casa. Jesus está cheio do Espírito. Olha que lindo aqui. Jesus está cheio do Espírito. E o fato de Jesus estar cheio do Espírito não significa que ser cheio do Espírito é pular. Ser cheio do Espírito não é rodar. Ser cheio do Espírito não é bater palma. Versículo 1: e Jesus, sendo cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Sabe o que é ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito. Ser cheio do Espírito é ser movido pelo Espírito. Uma coisa é certa: Jesus, pastor Edmilson, está cheio do Espírito. Mas o fato de Jesus estar cheio do Espírito não lhe dá a livre e espontânea vontade de ir para onde ele quer ir. Inteligente, cheio da graça, cheio de sabedoria e melhor, cheio do Espírito, Jesus poderia pegar a esquerda para Galileia, para Samaria, para Judeia. Mas olha o que a Bíblia diz:
e foi conduzido pelo Espírito. Sabe o que é extraordinário aqui? É que a palavra conduzido na etimologia é ser empurrado. É por isso que às vezes você não quer ir para a igreja. Às vezes nem orar você quer mais. Às vezes nem ler a Bíblia você tem vontade mais. Mas Jesus está cheio do Espírito, Elias, ele está. Mas o fato de Jesus estar cheio do Espírito não lhe dá a autoridade de ir para onde ele quer ir. Ele poderia ir? Poderia. Mas quem é movido pelo Espírito não tem escolha própria. Quem está marcado pelo Espírito não tem decisão própria para a sua vida ser direcionada pelos seus próprios interesses. Mas Jesus não é Deus, é Deus. O Espírito não é Deus, é Deus. Mas quem é que está sobre ele? O Espírito veio da onde, em Atos 2? De baixo ou de cima? De cima. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Versículo 4 do capítulo 2 de Atos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Se o Espírito veio de cima, isso significa que quem controlava Jesus não era a sua própria vontade, seu próprio desejo, seus próprios interesses. A palavra sobre significa aquele que está por cima. A palavra sob significa aquele que está por baixo. Se eu tenho o controle de segurar a minha Bíblia, sou eu quem decido onde eu coloco ela, onde eu pego ela, onde eu levo ela. Então isso significa que o Espírito que está sobre Jesus controla Jesus para onde ele quer controlar. Deixa eu abrir um parêntese. Você quer parar a chamada, e o Espírito Santo te faz lembrar como era cantar na presença dele. Você quer chutar o pau da barraca, como já diz o vocabulário popular, mas o Espírito te enche de lembrança de como era na presença dele. Você diz: ninguém me aguenta, ninguém me dá oportunidade. E o Espírito te lembra dos momentos de oração que você teve com ele. Às vezes a gente não quer pregar, às vezes os pastores não querem estar, às vezes, num culto de tão cansado, de tão perseguido. Mas só, pastor, que quem está por cima da gente é quem manda na gente. Me prove, Elias, mais um texto. Ezequiel capítulo 37. A Bíblia diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou no Espírito para o meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ou tu acha que Ezequiel queria estar no meio de um cemitério, onde promessas morreram, onde famílias foram destripadas, onde chamadas foram escanteadas pelo tempo, pelo pecado? Ezequiel não queria, mas quem é que está conduzindo? É o Espírito. Deixa eu abrir um parêntese. Pare de colocar um ponto final na sua história onde o Espírito não colocou. Pare de dizer que é hora de parar a tua vida. Pare de pensar que o melhor é tirar a sua própria vida. O Espírito que está sobre a sua vida é quem coloca você onde Ele quer colocar. É por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, mulher, se Cristo vive em você, rapaz, se Cristo vive em você, moça, quem lhe direciona é o Espírito. Você diz: eu não quero mais cantar, aí a chama queima. Você diz: hoje eu não quero ir para o culto, aí a chama queima. É por isso que Jeremias, no capítulo 20, ele diz no versículo 9: eu não consigo parar, porque toda vez que eu quero, eu penso em parar, a tua palavra queima dentro dos meus ossos como se fosse um fogo devorador. Se você que está me assistindo puder digitar aí no chat, comente aí: eu não posso parar. Queria desistir, mas não dá para desistir. Entrou no reino, acabou. Quem manda é o Espírito, quem dirige é o Espírito, quem conduz é o Espírito. Ele é que está sobre a nossa vida e decide para onde a gente vai ser direcionado por Ele. Jesus está cheio, está cheio. Mas o fato de estar cheio não alterará o propósito do Espírito sobre a vida dele.
Eu faço do jeito que quero, na presença do Espírito não. É Ele quem manda. Jesus está cheio do Espírito, versículo 1, parte B. E foi conduzido para o deserto. Sabe o que é ser conduzido? É ser empurrado. Talvez eu esteja pregando para alguém que quer desistir da chamada por causa das calúnias, por causa das caras feias. Mas o céu te trouxe nessa live para você ouvir isso. Quem dar a última palavra ainda sou eu. Pare de pensar que é hora de você desistir. Pare de pensar que é hora de você parar. Quando Marta disse, acabou, já cheira mal, Jesus chegou e disse, Marta, fica tranquila, eu sou a ressurreição e a vida. Ser conduzido é você ser empurrado. Você não quer cantar? E o Espírito Santo dizendo, se prepara. Para onde eu vou? Tu vai para a igreja. Fazer o quê? Tu vai cantar para mim. Não quero pregar. Prepara uma mensagem. Por quê? Você vai pregar. Você vai pregar comigo. Você não quer evangelizar? Quero não. Quero desistir. Estamos em um tempo doloroso, dificultoso. Mas o céu ainda controla os inalcançáveis. Você pode estar na charjeta que tiver hoje nessa manhã. O Espírito Santo fala neste altar para o coração de alguém. Não é hora de você parar. Quando você diz não quero, é aí que eu te quero cantando para mim. Quando você diz não dá, é aí que eu quero você pregando para mim. Quando você diz eu não aguento mais estar naquele ambiente, é ali que eu quero você com a minha presença ali. Deixa eu abrir um parêntese, o Espírito Santo não abre mão de você por causa das tuas limitações. Quanto mais você diz acaba comigo, é aí que Ele conta contigo. Quanto mais você diz é melhor desistir, é aí que Ele te enche de força e graça para você continuar. Ele é conduzido pelo Espírito para o deserto. Um ambiente árido, dificultoso. Ninguém quer ir para lá. Mas é melhor estar sendo conduzido pelo Espírito Santo para o deserto do que estar nos ambientes áridos, do que estar nos ambientes floridos sem a presença dele por perto. Eu vou dizer pela segunda vez, é melhor ser conduzido pelo Espírito Santo para o deserto do que estar no lugar florido sem a presença dele por perto. O Espírito conduz Jesus para o deserto, e lá ele está sozinho. Só ele e o Espírito e ele. Versículo 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Perceba, Mateus também diz, e a Bíblia BKJ Roma de Estudo vai nos mostrar que essa expressão, pastor Edmilson, 40 na Bíblia, fala sobre dois períodos. Primeiro, um período de teste. Segundo, um período de juízo. É por isso que você se lembra de Jonas quando chegou para Nínive. Logo após ir para o porão, do porão só descer, foi para o ventre do peixe, ao ponto que ele diz que chegou na mais profundeza dos infernos. E ele se lembra do templo que ia cantar, que ia voltar, e Deus falou para o peixe para lançá-lo fora. Jonas chega para Nínive e diz: Deus derrubará em 40 dias se você não se converter. O desejo de Jonas, pastor, é que todo mundo morresse. Raça terrível eram os ninivitas, e para Jonas acaba com esse povo. Ele torcia para que o povo morresse, mas não era período de julgamento os 40 dias. Era um período de teste para o povo se arrepender. Porque a Bíblia BKJ Roma de Estudo mostra que essa expressão que Jonas fala, Deus derrubará, significa em hebraico Rafak. E essa expressão Rafak, que sai dos lábios de Jonas, é Deus transformará, ou Deus mudará. Então Deus não queria trazer juízo, Ele queria trazer um teste para o povo se arrepender. Você lembra em Juízes capítulo 13, versículo 1? Durante 40 anos Deus entregou Israel na mão dos filisteus. Ali não foi teste, ali foi juízo. Aqui
Não é um juízo de Deus sobre o filho dele. É um período de teste, de treinamento. Porque você pode ser conduzida pelo Espírito Santo hoje, mas você está sendo conduzida para um propósito e para um preparamento espiritual de Deus na sua vida. 40 dias foi tentado. Não foi só depois que ele orou, que ele jejuou. Não. Foi durante o período de 40 dias. E eu quero que você que esteja do outro lado me escute e anote isso aí, que isso aqui é palavra revelada. 40 dias o diabo está rodeando ele. É por isso que a Bíblia diz que o diabo está como um leão, rugindo ao nosso derredor para nos tragar, para nos matar. Ele não atacou Jesus nos 40 dias, mas observou, tentava, lançava alguma coisa. Mas o ponto maior que ele pôde ir para cima de Jesus foi justamente no período que acaba o período dos 40 dias. Ao ponto que a Bíblia diz que ele teve fome. A união hipostática de Cristo, 100% homem, 100% Deus, reflete aqui agora. Jesus, como homem, ele tinha suas próprias necessidades humanas. Você lembra na cruz, ao ponto que ele mesmo abre a boca e diz que teve sede. Você lembra que como homem ele dormiu na polpa do barco, cansado de pregar e cumprir a sua chamada missionária aqui na terra. E aqui Jesus teve fome. Qual é o ponto fraco aqui? É simplesmente a fome. Jesus não pecou, nasceu perfeito, caminhou perfeito, mas quando Satanás viu uma brecha, qual foi a brecha, Elias? A fome. A Bíblia não mostra, pastor, que ele gritou dizendo: estou com fome. Então como é que o diabo sabia que Jesus estava com fome? Eu perguntei para Deus, como é que o diabo sabia que ele estava com fome? E o Espírito Santo imediatamente me mostrou que o rosto de Jesus, a face de Jesus, revelava, porque a Bíblia diz: quando jejuares, é a Bíblia que diz, não saiam com o rosto desfigurado para que os outros vejam. Se alguém está saindo do deserto, pastor, árido, dificultoso, como é que Jesus vai lavar o rosto? Se tivesse água, tudo bem, mas o texto mostra que ele estava com fome. O diabo está ao derredor, observando. E o diabo nunca vai atacar no nosso ponto forte. Ele sempre vai nos atacar no nosso ponto mais fraco e mais vulnerável. Eu provo. Sansão, ludibriado pelo desejo de casar com uma moça, quebrou um dos pactos do nazireado, descendo e pior, pegando um atalho e comendo o mel da carcaça de um leão. Deixa eu abrir um parêntese. Mel em carcaça de leão não é mel, é veneno. O que eu vou dizer de novo: não coma nas carcaças dos leões mortos, porque é veneno. É por isso que disseram: meu senhor Eliseu, tem veneno na panela. Mas há um antídoto para vencer os venenos. Qual é o antídoto, Elias? É o poder genuíno da palavra. Satanás está olhando para ele e está dizendo: está com fome. O diabo sabe mais do que eu e você, moça, das nossas vontades, das nossas guerras internas e externas. O diabo não estaria te atacando tanto se você não fosse uma ameaça para o inferno. Eu vou dizer de novo: há alguém que está me assistindo, que está sendo bombardeada pelos dardos inflamados do maligno, e o céu está dizendo para você: você não estaria sendo atacada se você não fosse uma ameaça para Satanás. É por isso que quando você canta, a graça de Deus invade o ambiente. É por isso que quando você ora,
A tua casa é tomada pela presença dele no ambiente. É por isso que quando você jejuma, a presença do teu amigo Espírito Santo envolve o ambiente. O diabo não ataca quem não tem nada para oferecer a ele. É por isso que ele só ataca no ponto fraco. Davi foi para a janela e não tinha problema ir para a janela. O problema foi Davi ser atacado pelo seu ponto fraco que Betseba revelou nele. É por isso que eu olho e vejo que Jesus não precisou gritar que estava com fome. Jesus não precisava colocar um cartaz que estava com fome. O diabo observou dia após dia para atacá-lo no ponto fraco e vulnerável do momento. Foi a fome. A fome de Jesus aqui foi o acesso para o ataque do diabo. Me prova, Elias, prova agora. Versículo 3, Jesus, e disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo sabia, tinha sã consciência qual era a parte vulnerável daquele momento, do período de 40 dias no deserto, era a fome. Só que recebe essa palavra: o pão do diabo no deserto é temporário, a presença do Espírito Santo conosco no deserto é eterna. Eu vou dizer para duas pessoas que estão me assistindo receber: o pão que o diabo está oferecendo para você no deserto é temporário. Esse desejo de desviar, de voltar para o mundão, de fazer tudo o que fazia na vida pregressa, é temporário. Fica com a presença dele. Eu estou sentindo ele aqui neste altar para falar essa palavra profética para alguém. Ainda que doa, fica com a presença dele. Ainda que lhe persigam, fica com a presença dele. Ainda que esteja passando necessidade, fica com a presença dele. Ainda que ninguém entenda as suas fragilidades, fica com a presença dele. Ainda que você esteja sendo caluniada na congregação ou aonde for, fica com a presença dele. É por isso que Moisés abriu a boca e disse: eu não quero anjo, eu não quero nuvem, eu quero a tua presença. Porque ainda que se levante quem for, ainda que venham os ataques que vier, não há nada melhor e nada maior do que ter a tua presença. O próprio Davi no Salmo 51, versículo 10 e 11, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, não me lances para fora da tua presença e não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque, Elias, porque o pão do diabo é temporário, esse banquete, esses manjares é temporário. Fica com a presença dele, sem roupa boa ou sem dinheiro, fica com a presença dele, com a família bagunçada, mas fica com a presença dele. Ainda que ninguém lhe valorize, fique com a presença dele. O pão do diabo é temporário, mas a presença do Espírito no deserto é eterna. Fica com a presença dele. O diabo olha e diz: transforma essas pedras em pão. O que o diabo queria que Jesus fizesse? Mata a tua fome. Eu sei que tu quer matar a tua fome, mata a tua fome. Para alguns, o diabo diz: peca, mata a tua fome. Para outras, o diabo diz: falha, mata a tua fome. Para alguns, o diabo diz: tem oportunidade para você, mata a tua fome. Mas Deus hoje está dizendo pela palavra: você não precisa do pão do diabo para satisfazer as suas vontades, moça, rapaz, homem de Deus e mulher de Deus. Você precisa do meu Espírito. Me prova, Elias. Provo. O diabo olha para ele e diz: transforma essa pedra em pão. Sabe o que o diabo está fazendo, pastor Edmilson? Ele está dizendo: está aqui, ó. Só é dar um passo que tu mata essa fome. Só é dar um passo, moça, que você se satisfaz. Só é dar um passo, rapaz, que você vai se satisfazer por inteiro e por completo. Lembra de Judas? O pão do diabo foi colocado na mão dele, pastor, ao ponto que depois que ele viu que era bom, mas era temporário, ele vai até os sacerdotes do povo e ele diz: eu não preciso mais dessas moedas, eu não preciso mais deste pão. O sistema olha para ele e diz: agora é contigo. Depois que você satisfazer no pão do diabo, o diabo vai olhar para você e vai dizer: agora te vira, é contigo. Mas há uma graça nessa manhã,
que está dando força para você do outro lado continuar com o Espírito no deserto. Porque o Espírito Santo que conduz para o deserto é o mesmo Espírito que te capacita no deserto. Eu vou dizer mais uma vez: o mesmo Espírito que te conduz no versículo 1 para o deserto é o mesmo Espírito que te capacita para bater de frente com Satanás no deserto. Me prove, provo. Versículo de número 4, Jesus respondeu dizendo: está escrito. Porque Elias, lembra de quando Paulo olha para o povo de Efésios, capítulo de número 6, olha o que Paulo vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quando ele termina, ele diz: mas tomai a espada do Espírito. O Espírito que conduz, pastor Edmilson, é o mesmo que capacita. Está pensando que vai morrer nessa masmorra? Está pensando que vai acabar com essa chamada? Hoje o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Há um poder de Deus sendo liberado nessa manhã para o coração de alguém. Eu não sei se você está no nosso estado de Alagoas, eu não sei se você está na capital de São Paulo, Rio de Janeiro ou fora do país, mas o Espírito que te conduziu para esse deserto é o mesmo Espírito que te dará capacidade nesse deserto. Reaja, porque há uma palavra sendo liberada e a palavra é essa: vai ter sustentabilidade e fortalecimento. No deserto você não morre, no deserto você não para. Há uma capacitação sendo liberada para você nesse deserto. Toma a espada do Espírito. Jesus não foi para cima do diabo marchando, ainda que seja bom marchar. O Jesus não foi para cima do diabo falando em língua, ainda que seja muito bom e é uma dádiva de Deus para a nossa vida. Jesus não foi para cima do diabo fazendo aviãozinho, foi de jeito nenhum, ainda que seja bom. Jesus foi para cima do diabo através de que, Elias? Através da palavra. Deixa eu abrir um parênteses, estou sentindo ele aqui neste altar. Essa guerra não será vencida boca a boca. Essa guerra não será vencida por frases e nem por indireta na rede social. Essa guerra será vencida pela capacitação do Espírito Santo no teu deserto. Haverá solução nesse deserto, haverá resistência nesse deserto. O Espírito que te conduziu é o mesmo Espírito que te capacita. Efésios 6, Paulo disse: pega a espada e embora para cima de Satanás. Ele não tem medo de roupa grande, ele não tem medo de saia grande, ele não tem medo de cabelo grande. O diabo treme e teme diante de alguém que é movido pela palavra de Deus. É por isso que Jesus disse em João 14, versículo 17: eu vos enviarei o Espírito da verdade. A palavra verdade aqui é o Espírito da palavra. Só quem é cheio do Espírito é cheio da palavra. Quer ter guerra vencida? Vence com a palavra. Quer ter batalha triunfada? Triunfa com a palavra. Quer ter família restaurada? Triunfa com a palavra. Quer ter ministério sucedido? Sucede pela palavra. Quer ter uma vida plena em Deus, em oração? Tenha mediante o poder da palavra. O diabo não tem medo do meu terno. O diabo não tem medo do meu título de pregador. O diabo não tem medo da minha rede social. O diabo tem medo de quando eu dobro o meu joelho e eu me encho do poder da palavra. Jesus olha para ele e diz: está escrito. Por que, Elias? Porque só a palavra é quem muda o homem de dentro para fora. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. A palavra é a bússola que nos faz caminhar na terra. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. É a palavra que é o sustentáculo da igreja. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. É só a palavra que deve estar nos lábios da igreja. Salmo 71, versículo 52, salvo engano. Vivifica a minha língua,
pela tua palavra. Jesus olha e diz: está escrito. Nem só de pão, nem só do pão do diabo no deserto viverá o homem. Deixa eu abrir um parênteses. Jesus simplesmente está olhando para Satanás e está dizendo: isso é temporário, diabo. Não preciso estar embalada para me satisfazer. Não preciso pecar antes de chegar no altar. Não preciso falar da vida de um ou da vida de outro e depois pegar o pão não preciso. Não preciso criticar ninguém, Satanás. Não, isso é temporário. Eu não preciso beijar na boca de 1000 pessoas. Não, porque o que Deus tem para mim é eterno. O que é temporário, Daniel recebeu na mão. Quando Áspena chegou e disse: está aqui as iguarias, ele disse: não posso. Por quê? Porque o pão do diabo é temporário. Mas a presença que está em mim, a presença que está em Ananias, a presença que está em Azarias, a presença que está em Mesaque é eterna e é inegociável. Quando a mulher do Potifar olhou José e disse: José, deita comigo. Quando o sol refletia, dava para ver tudo. O sol refletia de uma forma extraordinária, com aquelas roupas. Imagine a tentação para o moço. Mas a Bíblia diz que José não fala nada, ele só desaparece. Porque diante do pão do diabo, ou você está cheio para bater de frente com ele, ou você corre, conforme Tiago disse: resistir o diabo e ele fugirá de vós. É por isso que Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem. É temporário, é passageiro, mas de toda a palavra é suficiente para me sustentar. Versículo 5. Quando o diabo percebeu, pastor Edmilson, que não conseguiu no deserto, ele olha e pega Jesus. Versículo 1 diz que ele foi conduzido pelo Espírito. Versículo 5 diz que ele foi levado pelo diabo. O Espírito conduz, o diabo leva. Quando o diabo percebeu que não conseguiu tentar aqui embaixo, não conseguiu derrubá-lo aqui embaixo, ele leva para a parte de cima. E lá vai. Nem toda a subida é Deus que nos leva, é Deus que nos conduz. Nem todo o deserto é Satanás que nos coloca. Nem toda noite fria é o diabo que te conduz ali. Nem toda a glória dada ao homem flui de Deus. Jesus foi conduzido para o deserto e o diabo levou ele para um ambiente grande. Eu prefiro, pastor Edmilson, estar com a presença do Espírito Santo no deserto, pregando um pouquinho no deserto, com a família reunida na mesa no deserto, do que estar em grandes patamares sem a presença do Espírito Santo por perto. Porque nem todo mundo que brilha lá em cima, nem todo mundo que está em lugares gloriosos e grandiosos, foi Deus quem colocou. Nem todo mundo que brilha nos cartazes foi Deus quem conduziu. Nem sempre é Deus, às vezes é o esquema. E o diabo é o maior especialista de esquema. Ele pegou Jesus e levou. Enquanto o Espírito conduziu, o diabo levou para o deserto, para um monte alto, ao ponto que ele dá a proposta: dar-te-ei todo o poder e sua glória, porque foi-me dado. Se foi dado, é porque alguém deu para ele. Quem deu para ele? A Bíblia diz: dele é a terra, aleluia, dele é a sua plenitude, e o mundo e os que nela habitam. Do Senhor é a terra, do Senhor é toda a plenitude, poder e glória, no céu, na terra. É por isso que o salmista no Salmo 19 diz: tremam todos que estão no céu, todos que estão na terra, todos que estão no campo, todos que estão debaixo da terra, diante da voz do Todo-Poderoso. O próprio Deus, quando ele foi lançado para fora, é por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Satanás quer dar aquilo que nem dele é. Eu chamo isso aqui de atrevido, porque tem gente que quer chamar, tem gente que é atrevido. Eu lembro
daqueles 2 homens que correu para dar a notícia, pastor. Um chegou primeiro, e quando o homem perguntou qual é a notícia, ele disse: não lembro não. O outro diz: eu tenho, chegou depois. Porque tem gente que não é chamado, tem gente que é atrevido. E eu vou falar isso aqui. Tem gente que Deus nem coloca e quer entrar do jeito que quer colocar, que quer entrar. Nem tem e nem deixa quem tem entregar. Nem faz e nem deixa quem quer fazer. É por isso que os inimigos do ministério de Neemias olhou e disse: se passar uma raposa, derruba. Neemias disse: manda uma resposta para esse Sambalate e Tobias aí, que não faz nada, que só critica, que só aponta o ministério, que só julga o pastorado, que só aponta o sacerdote. Fala para eles que eu estou numa grande obra. Fala para ele que eu estou com o machado do lado, eu estou com a espada da outra. Fala para ele que aquilo que Paulo disse em Filipenses, que quem começou a boa obra é fiel para terminar. Fala para ele que eu não vou parar. Fala para ele que eu não vou desistir. Quando ele leva, ele dá a proposta, ao ponto que Jesus olha e diz: só o Senhor teu Deus adorarás. Só que antes o diabo olha e diz: se tu me adorares, tudo será teu. O dono de tudo, o criador de tudo, o sacrifício vicário, a obra expiatória está ouvindo Satanás. O querubim ungido, que andava sobre as pedras afogueadas, que agora perdeu a oportunidade de estar lá com ele, olha para ele e diz: me adora que eu te dou reino sem cruz. Me adora porque o teu pai quer te dar reino, mas quer te dar sofrimento primeiro. Me adora que tu não vai precisar ser chicoteado com um soldado romano te dando chicotada. Me adora que não vai ter crucificação de 72 espinhos na tua cabeça cravado. Me adora que tu não vai precisar ser cuspido pela multidão que tu veio morrer por ela. Olha o diabo olhando para Jesus dizendo: me adora. Se prostra que tu não precisa sacrificar. Se prostra que tu não precisa mais orar. Se prostra que não vai ter cálice para passar sobre ti. Se prostra e me adora. Qual é a proposta de Satanás? É tirar o foco do propósito de Cristo. Mas eu disse que o Espírito conduziu, eu disse que o Espírito capacitou. E agora? Jesus olha e diz: só adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Eu lembro de um certo historiador que diz que Deus tem Satanás na sua coleira. Se tiver coleira, ele está na coleira de Deus. E Deus só lança, só permite ele sair quando ele quer sair. Me prove, Jó capítulo 1. O próprio diabo foi diante dos filhos de Deus, que é uma alusão aos anjos aqui. E é Deus quem diz: viste tu meu servo, homem temente e reto que se desvia do mal. Deus sabia, pastor Edmilson, Satanás já passou por lá e sabe. Onisciente, onipresente, onipotente, que é o próprio Deus, sabia do que Satanás queria tratar ali. O próprio Deus permite, toca. Porque o diabo não tem poder sobre a vida de ninguém. Quem manda na tua vida é Deus. Quem governa a tua família é Deus. Quem sustenta a tua casa até hoje é Deus. O diabo faz de tudo para a igreja se prostrar, mas quanto mais ela encurva, ela é igual ao bambu. Quanto mais o vento bate, mais ela entorta, mas depois ela volta para o seu devido lugar. Ela não para por causa de greve, ela não para por causa de crise, ela não para por causa de vírus global e mundial. Se não puder nos encurvar aqui, a gente vai se curvar na glória. Um dia olharam para Dani, para Sadraque, Mesaque e Abednego e disse: toque as trombetas, vamos ver se eles não se curvam. Tocou uma, tocou duas, tocou três, eles de pé. Por quê? Porque aquilo que está em nós é maior do que o que está lá fora. Independente das calúnias, vou permanecer de pé. Não preciso das propostas do diabo para ficar feliz. Eu prefiro o propósito dele, a graça dele, a presença dele. O Espírito conduziu para o deserto, o Espírito capacitou no deserto. E agora? O mesmo Espírito que conduz para o deserto
é o mesmo Espírito que retira do deserto. Versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. É aqui que eu encerro. Você não está nesse deserto para morrer. Esse deserto que Deus lhe conduziu foi para te preparar para viver propósito depois do deserto. Deus te aguarda depois do deserto. Que Deus abençoe sua vida. E você que deseja voltar para Jesus, digite aí: eu quero voltar para Ele. Eu não preciso do pão do diabo, porque o pão do diabo é temporário. A presença dele no deserto é eterna. Que Deus abençoe sua vida, sua família e todo o ministério. Em nome de Jesus, pastor Edmilson, muito obrigado no nome de Jesus.